Fala galera, eu sou o Matheus. Neste vídeo eu vou fazer uma análise completa do fundo imobiliário HSML11. E bem, a última vez que eu fiz uma análise completa desse fundo, se eu não me engano, foi em mais ou menos 9 meses atrás. E naquela época, o fundo imobiliário estava extremamente endividado. Então neste vídeo, vamos ver se ele ainda continua endividado e levantar todos os pontos mais relevantes e mais recentes do fundo para a gente ver se ele vale a pena. E não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos lá então, direto ao ponto. E logo de cara vimos que atualmente ele está com dividend yield superior a 9%, considerando que o HSML11 é um fundo de tijolo do segmento de shopping, é um ótimo dividend yield. E atualmente ele está sendo negociado a R$ 94,96. Quando a gente compara com seu valor patrimonial de R$ 95,26, vimos aí que ele praticamente está no preço justo, com diferença de apenas 30 centavos. Vamos ver quem cuida do fundo. Primeiro temos aqui que ele teve seu início em 2019, então é um fundo recente, gerido pela HSI e administrado pelo Santander, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração de 1,05% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, mais uma taxa de escrituração. Temos também uma taxa de performance, quando ele alcançar esse benchmark. Na minha opinião, não sou muito chegado em taxa de performance, mas eu olhei vários informes mensais do HSML11 e eu nunca vi ele cobrando taxa de performance, mas enfim, está aqui que ele cobra um percentual de 20% do QCD, essa rentabilidade alvo dele. Vamos então aqui continuar e ver a liquidez do fundo. Veja que atualmente ele possui mais de 163 mil cotistas. Logicamente ele deve ter uma excelente liquidez. Muita gente comprando cota e muita gente vendendo cota. Só para você ter ideia, em setembro de 2022 ele teve uma liquidez média diária acima de 2 milhões de reais. Em outubro, acima de 2 milhões de reais. E quando a gente abaixa, no último ano, sempre foi acima de 1 milhão de reais de negociação de forma diária. Então esse fundo realmente possui muita gente comprando cota e muita gente vendendo cota. Se você quiser fazer qualquer um dos dois, você consegue fazer de forma rápida. E olha um detalhe bem interessante. Quando a gente compara a rentabilidade do HSML11 versus o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, o IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, e o CDI, que segue bem de perto a taxa básica de juros da economia brasileira, vimos que antes da pandemia, o fundo imobiliário estava superando todos eles, mas aí veio a pandemia, e mais ou menos ali em março de 2020 começou aqui no Brasil, e olha só, desde então ele vem perdendo para o IFIX, ele vem perdendo para a inflação e também vem perdendo para o CDI. Mas isso aqui é bom a gente lembrar. O IFIX está lotado de fundos imobiliários de papel que começaram a pagar rendimentos absurdos e muitos deles acabaram valorizando. Não à toa, atualmente o IFIX está superior ao HSML11. O IPCA subiu bastante e o CDI também. Então faz muito sentido o HSML11 atualmente está perdendo para todos. Contudo, a expectativa é uma inflação menor e um CDI menor. E aí o que a gente espera é que esse fundo aqui comece a superar esses índices. E agora eu quero saber de você. Geralmente, na maioria dos meus vídeos, eu sempre comparo a rentabilidade do fundo imobiliário versus a rentabilidade do IFIX. Só que agora eu também estou querendo comparar com a performance do IPCA, da inflação, e também do CDI. Se você gostou dessa ideia, é só você comentar aqui que nos próximos vídeos de análises completas eu vou sempre comparar com o IFIX, com o IPCA e também com o CDI. Se não houverem comentários, eu vou entender que vocês não gostaram da ideia e vou comparar só o fundo imobiliário versus o IFIX. Mas vamos aqui continuar e ver o portfólio do fundo. Veja que ele possui participação em 7 shoppings, lembrando, a participação dele nesse shopping Metrô Tucuruvi não é uma participação necessariamente, mas sim um direito de concessão com prazo que vai vencer em março de 2054. Um ponto bem importante que eu gosto desse fundo imobiliário é isso aqui, a participação relevante em todos esses shoppings, porque ele possui a maioria aí da participação, então ele detém o controle, né? Isso, na minha opinião, é bem interessante, porque a decisão do fundo imobiliário acaba pesando aí nesses shoppings. E um dado também que eu gostei é que quando a gente compara 2022 com 2023, as vendas aumentaram, não somente as vendas, mas também a receita que vem entrando aí para esses shoppings. Então, esse fundo aqui, na minha opinião, está performando bem.
Contudo, quando a gente olha a dívida do fundo imobiliário, a gente vê que ele está extremamente endividado, com alavancagem de quase 36%. Quem acompanha aqui os meus vídeos já sabe, não sou muito chegado em fundo imobiliário que possui taxa de alavancagem acima de 20%. Nesse caso aqui está quase o dobro. Quer dizer que o fundo imobiliário está extremamente endividado. E olha só as taxas. Temos aí que 58% da dívida dele está pegando aí a inflação, né, o IPCA, mais uma taxa média de 7,14%. Não é uma taxa tão alta, mas também não é uma taxa tão baixa, né? Já os outros 42% da dívida, temos aí o CDI mais 2,64%, que também não é uma taxa tão baixa. Então esse fundo HSML11 ainda continua extremamente endividado. Contudo, mesmo com essa dívida, a previsão dele de pagar rendimentos até fevereiro de 2024 fica entre 72 e 74 centavos por cota. Isso, na minha opinião, pode ser possível, até porque atualmente ele está com resultado acumulado de mais de 50 centavos por cota. E bem, após tudo isso, vou compilar aqui para você os pontos positivos e os pontos negativos para a gente ver se o HSML11 está valendo a pena. E não se esqueça, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos lá, porque eu vou começar pelos pontos positivos. Primeiro, ele possui uma boa liquidez, afinal ele tem mais de 160 mil cotistas, quer dizer que é fácil você comprar e você vender cotas do fundo. Outro ponto positivo é que ele é bem diversificado em 7 shoppings, sendo ele sócio majoritário de todos eles. Isso, na minha opinião, é extremamente importante. Outro ponto bem interessante é que as vendas aumentaram quando a gente compara com 2022. Outro ponto aí bem interessante é o seu dividend yield. Mesmo ele sendo um fundo imobiliário de tijolo, ele está com um dividend yield superior a 9% e atualmente basicamente está no preço justo, com desconto de apenas 30 centavos aí por cota. E o ponto mais negativo, na minha opinião, é essa dívida dele, que na minha opinião continua altíssima, com alavancagem superior a 35%. E as taxas dessa dívida, você viu, não são tão baixas. Então, na minha opinião, esse fundo imobiliário possui ótimos pontos positivos. Ele valeria a pena se não fosse essa dívida dele, que na minha opinião está extremamente alta. Mas eu sei que se você quiser investir no fundo imobiliário, você vai acabar investindo nele. Mas o que eu sugiro, comece com um pouquinho e vai acompanhando a redução aí da dívida do fundo imobiliário, que é o ponto principal para você analisar. Bem, lembrando, este vídeo não é recomendação de investimento, é apenas educacional e a minha opinião. Se você gostou, se inscreva aqui e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse e nos vemos no próximo.